Bom, pessoal dos primeiros anos, vamos dar continuidade às nossas atividades à distância. Estamos indo para a atividade número 3. Hoje a gente vai falar sobre a origem do Estado e da escrita. É importante entender esse processo que marca o fim da pré-história e o início dos tempos históricos. Ok? Então a gente vai começar esse assunto falando das comunidades gentílicas. Provavelmente vocês nunca ouviram essa expressão aí, comunidade gentílica. Mas se já assistiram ou jogaram Naruto, ou se acompanharam a saga Crepúsculo, ou quem sabe até se assistiram a série, pelo menos a primeira e a segunda temporada da série Outlander, que se passa na Escócia, provavelmente vocês já ouviram falar da palavra clã. Então, nessas séries, hoje, mangás, tal, a palavra clã designa um grupo de pessoas que tenham interesses comuns, que se opõem a outros determinados grupos de pessoas. No caso de Outlander, que se passa na Escócia, a Escócia se organizava, mantinha essas relações baseadas em clãs até bem pouco tempo atrás, se a gente falar em termos históricos, até uns 100 e poucos anos atrás, os clãs ainda eram muito importantes e ainda fazem parte da tradição escocesa. A gente vai chamar os clãs de comunidades gentílicas. E o que são as comunidades gentílicas? Comunidade gentílica é como a gente fala, como é que a gente chama, a primeira forma de organização social. Então, os primeiros humanos lá, o Homo erectus, o homem de Neandertal, o Homo sapiens, quando eles se organizavam socialmente, eles se organizavam em comunidades gentílicas. Okay? Então, a comunidade gentílica é a forma de organização social mais primitiva que nós temos. Houve uma época em que, pelo menos até por volta de 6.000 anos atrás, só os nossos ancestrais naquele período só se organizavam dessa maneira, em comunidades gentílicas. Então, uma comunidade gentílica também pode ser chamada de genus ou clã. Tá, ok? O que constitui um genus, um clã, uma comunidade gentílica? São famílias ampliadas. Então, numa comunidade gentílica, todos têm laços de parentescos entre si. Hoje, se a gente pegar hoje em dia, a base da nossa organização social é a família nuclear. Geralmente, é lógico que há exceções, mas geralmente, quando alguém casa, ele sai da casa dos pais, vai montar sua própria família, vai para sua própria casa. E lá ele vai viver com uma família nuclear. Geralmente. O que é uma família nuclear? É aquela que tem o pai, a mãe e os filhos. Família nuclear. Uma família ampliada é uma família que reúne mais pessoas que não estão, que têm laços de parentescos, mas que vão além só da família nuclear. Por exemplo, imagina só lá, sei lá, na pré-história, você tem um casal que se junta e tem 10 filhos. Cada um desses filhos se casam também e tem mais 10 filhos. Então, logo, essa família, que não é uma família nuclear mais, porque todos vão viver juntos, eles têm 100 e poucas pessoas vivendo juntos. Isso é uma comunidade gentílica, uma família ampliada. Então, uma coisa que a gente tem que entender, todos mantêm laços de parentescos entre si. Politicamente, as comunidades gentílicas, elas são lideradas pelo pater familias, também chamado de patriarca. Então, quem é o pater familias? É o mais velho, é o patriarca. Ele tem funções de juiz, então ele julga se alguém cometeu algum erro, ele que vai julgar se aquilo foi errado ou não, ele que vai estabelecer a punição, ele administra, ele fala o que cada um dentro da comunidade tem que fazer, certo? Ele é o chefe militar, se a comunidade for atacada ou se a comunidade for atacar algum outro grupo, algum problema, ele que vai liderar esse ataque ou a defesa, e ele também é um líder religioso, certo? Então o pater familias é a principal figura política ali dentro da comunidade gentílica. Ok? Bom, para vocês terem
Um exemplo, né? A própria Bíblia chama o Abrão de patriarca. Ele era o líder dos hebreus. Ele saiu com a sua família da cidade de Ur e fundou uma nova religião, né? O judaísmo, e criou com isso um novo povo. Mas no início, os hebreus eles viviam em comunidades gentílicas. Isso está bem claro dentro do relato bíblico. Tá? Voltando aqui. Uma coisa importante para a gente entender como funcionam as comunidades gentílicas. Nelas, a propriedade é comunal, ou seja, tudo pertence a todos. Tudo, a colheita, o rebanho, as ferramentas, as terras, elas não têm um dono. Toda a comunidade trabalha junto e compartilha tudo. Então tudo pertence a todos os membros do clã, do gêneros. Todos trabalham colaborativamente e aquilo que é produzido é dividido igualmente entre todos. Okay? Então, é importante perceber que onde prevalece a propriedade comunal, onde todos compartilham o trabalho e dividem aquilo que é produzido, não há desigualdade social. Então, não havia desigualdade social enquanto havia esse tipo de organização. Isso não quer dizer que não havia conflitos, podia haver conflitos por território, tal, mas dentro do grupo, dentro da comunidade gentílica, todos eram iguais. Okay? Então é importante entender essas características da comunidade gentílica para a gente entender o que vai acontecer depois. E em algum momento da história que a gente vai retomar, porque quando a gente fala da Grécia Antiga, a gente vai retomar que houve um período que os gregos se organizavam em gênos, os romanos, o paterfamilias e o patriarcado teve uma importância muito grande na formação da sociedade romana. Né? E, recentemente, a gente pode pensar que existem ainda grupos sociais que se organizam dessa forma. A gente pegar comunidades indígenas que vivem de forma ancestral, que não estão muito aculturadas, que ainda vivem conforme viviam antes da chegada dos europeus aqui, de certa forma eles se organizam como uma comunidade gentílica. Todos são parentes, de certa forma, entre si, dentro da tribo, dentro da aldeia, eles compartilham tudo. Não tem essa canoa é minha, sua, não, eles compartilham tudo dentro da aldeia indígena, eles produzem colaborativamente, compartilham. Então existem ainda grupos sociais que, pelo século XXI, ainda vivem organizados dessa maneira. Certo? Só que a gente sabe que hoje esses grupos sociais são minoria. A maioria da humanidade vive de uma forma de organização bastante diversa. Baseado em país, governos. Houve, então, um momento na história em que as comunidades gentílicas elas começam a se desestruturar. A gente precisa entender isso para entender a origem do Estado e da escrita. Então, para a gente compreender a origem do Estado e da escrita, a gente vai partir daí da comunidade gentílica. Nós acabamos de ver que uma comunidade gentílica ela se organiza com base na propriedade comunal. E isso faz com que não haja desigualdade social dentro dessa comunidade. Tá? Se é assim, por que será que as coisas se modificam? Esse processo vai acontecer numa época que não tem escrita. Então, o que a gente tem é uma teoria para tentar entender. A gente sabe que elas desapareceram. A gente sabe que, inicialmente, todos os grupos humanos se organizavam assim e que, em algum momento, eles deixam de se organizar dessa maneira. Então, o que existe é, com base nos vestígios, uma tentativa de explicar como isso aconteceu. E a teoria mais aceita para isso é a que fala que o aumento populacional, a comunidade gentílica vai aumentando, vai crescendo. Em algumas regiões, o solo é pobre, não permite a produção de alimentos, uma quantidade razoável, satisfatória. Então, na medida em que as comunidades gentílicas crescem, e em localidades em que o solo é pobre, há uma dificuldade de produção de alimentos, isso vai gerar fome dentro da comunidade gentílica. E, como diz o velho ditado, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ou seja, a fome
vai gerar disputas, vai gerar brigas internas dentro daquela comunidade. Vão surgir disputas pelas terras férteis. Algumas pessoas não estão dispostas a passar fome junto com os outros, eles querem resolver o lado deles. E começam a haver disputas pelas terras férteis. Quem vence essas disputas? Aqueles que têm uma maior capacidade guerreira, que eles são mais fortes, mais ágeis, mais hábeis, têm capacidade de liderança, eles acabam vencendo essa disputa. E isso vai desintegrar a comunidade gentílica. Por quê? Porque se alguém começa a falar o uso da força, vence outras pessoas e fala, essa terra que todo mundo usava aqui não vai ser mais usada por todo mundo, essa terra vai ser só minha. Ele vai instituir o que a gente chama de propriedade privada. Então, nesse processo, surge a propriedade privada. Deixa de ser propriedade comunal e passa a ser propriedade privada. A propriedade passa a ter um dono, não é mais compartilhada por todos. Isso significa que muita gente vai ser expulsa dessas terras. E o que essas pessoas que são expulsas das terras vão fazer para sobreviver? Elas podem tentar ir para outra região, mas às vezes isso não é viável, ou elas podem continuar vivendo lá, mas elas não vão mais trabalhar colaborativamente. Para viver lá, ela vai ter que trabalhar para o dono da terra. Vai se tornar, no primeiro momento, um escravo do dono da terra. E aí surge a exploração do trabalho alheio. Então, o surgimento da propriedade privada está ligado ao surgimento da exploração do trabalho alheio, do trabalho de outras pessoas. Os donos das terras vão explorar o trabalho das outras pessoas. Vejam que não é mais como na comunidade gentílica. Todo esse processo aqui de mudança vai criar uma outra situação. Obviamente, o que vai acontecer com os donos de terra? Com o tempo eles vão enriquecendo, eles vão ficando mais ricos, vão tendo uma vida mais confortável. E aqueles que têm o seu trabalho explorado? Esses não. Esses vão continuar sob uma exploração constante. Então, esse fator vai gerar uma desigualdade social, coisa que não havia na comunidade gentílica. Então, no processo de desintegração dos gêneros, surge a desigualdade social. Toda vez na sociedade onde existe uma situação de grande desigualdade social, não vai deixar de ter conflitos. A desigualdade social vai gerar conflitos. Esses conflitos passam a ser conflitos internos dentro do grupo. E podem, muitas vezes, desencadear revoluções, revoltas, processos violentos. Como evitar que aquele grupo se destrua por causa desses conflitos criados pela desigualdade social? A gente pode se perguntar por que hoje nós vivemos uma situação de tamanha desigualdade social, por que não há uma implosão do grupo social? Em alguns lugares a gente vê essa desigualdade social aflorando de uma maneira muito forte. Por exemplo, Rio de Janeiro, as balas perdidas, tudo isso é fruto do processo de desigualdade social, dos conflitos que estão presentes na sociedade. Por que a sociedade não se destrói? Aí que está. Naquela época, começa a surgir o que a gente chama de aparelhos repressivos. Eles surgem ou são reforçados. O que são aparelhos repressivos? O que eles reprimem? Reprimem os conflitos, que são provocados pelo quê? Pela desigualdade social. Então, começam a surgir instituições, ferramentas, instrumentos para tentar controlar esses conflitos, para tentar evitar que aquela sociedade se destrua. O que são esses aparelhos repressivos que surgem naquela época? Governos, leis. Então, os governos eles começam a tentar evitar os conflitos. Mas para fazer com que todo mundo aceite o seu papel na sociedade, ele vai criar leis, dizendo que você não pode sair matando a outra pessoa, você não pode tirar a propriedade
quer daquela pessoa. Você não pode, então, são leis que vão tentar acabar, não resolver a desigualdade, mas reprimir os conflitos sociais, certo? Mas e se a pessoa não obedece à lei? Surgem também os exércitos, que naquela época têm uma função de polícia, de repressão interna. Às vezes a gente não pensa, mesmo as religiões, elas surgem como um aparelho repressivo para tentar acabar com os conflitos sociais. É só pegar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos falam muito pouco de religião. O que são os 10 mandamentos? Vamos lá. Não matará, não roubará, não cobiçará a mulher do próximo, não mentirá. São regras de convivência, são leis de convivência. A religião surge também para tentar manter aquela sociedade que já não é mais harmônica, que vive em conflito por causa da desigualdade social, manter ela mais coesa através de instrumentos repressivos. Mas se a gente olhar, se tem governo, tem lei, tem exército, tem religião, tem governo, tem governante. Tem lei, tem que ter juiz para aplicar as leis. Exército, tem que ter soldado. Então tem uma estrutura já montada para administrar a sociedade. A gente chama essa estrutura de Estado. Quando esses aparelhos repressivos surgem e são reforçados, surge o Estado. Então, nós temos aí a origem do Estado. O Estado surge a partir do reforço dos aparelhos repressivos para reprimir os conflitos sociais. E tem essa função até hoje em dia. Nem sempre o Estado ele vai ter um julgamento justo na repressão, ele vai olhar para os dois lados. Se a gente olhar para a história, a maioria das vezes o Estado foi um instrumento para aqueles que tinham a riqueza nas suas mãos manterem a riqueza nas suas mãos. E manterem aqueles que são explorados sobre a exploração. Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Lógico que fazendo isso de forma muito repressiva. Ok? Bom, acontece se tem Estado, tem governo, tem governante. Esse governante não vai para... Esse governante aqui não é o pater familias que vai trabalhar junto com as pessoas. Esse governante aqui vai viver num palácio. Ele vai ser alimentado, ele vai ter servos que precisam ser alimentados. Os juízes, os sacerdotes, os generais, mesmo os soldados, eles não vão trabalhar, eles precisam ser mantidos. É preciso construir um palácio, é preciso ter um templo, é preciso ter um alojamento para os soldados. Tudo isso daí exige recursos. Então o Estado, para fazer a sua função, ele precisa de recursos. E desde aquela época até hoje não mudou. A única maneira do Estado conseguir recursos é cobrando impostos. Então o Estado surge, necessita de recursos e vai cobrar impostos. Aí tem um problema. Como saber quem pagou o quê? Tem os cobradores de impostos, eles vão numa família, a família oferece lá 2 sacos de trigo que eles têm como imposto. Beleza. Como não passar lá no dia seguinte? Eu preciso saber quem pagou o quê. A cobrança de impostos traz necessidade de registrar quem pagou o quê. Então são feitos registros bastante rudimentares sobre quem pagou o quê. A aprimoração desses registros vai dar origem aos primeiros sistemas de escrita. Então essa necessidade do Estado de registrar quem pagou o quê está ligada à origem da escrita. E se tem escrita e tem Estado, nós saímos da pré-história, estamos entrando nos tempos históricos, certo? Então, por hoje é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Façam as atividades, dê uma estudada, é importante compreender bem esse processo. E até a próxima.